será que agora vai, gente? Todos, o assunto mais aguardado de todos, que é aí o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que já é indiciado no caso da fraude das vacinas, e a investigação continuou porque o PGR, o Paulo Gonet, ele pediu que a Polícia Federal se aprofundasse em algumas provas. E ontem a gente falou aqui que até sexta-feira ou até a semana que vem, segundo Lauro Jardim, a Polícia Federal deve concluir os 2 inquéritos em andamento, tanto da fraude da vacina, com essas novas investigações pedidas pelo Gonet, e o caso da venda ilegal de joias nos Estados Unidos. E, segundo Lauro Jardim, o inquérito sobre o plano golpista, sobre a tentativa de golpe de Estado, deve ser concluído até julho. E a gente vai falar aqui sobre a questão do caso das joias, que a gente tem informação nova hoje da Bela Megali, dizendo que a Polícia Federal vai incluir no relatório final desse inquérito das joias provas que demonstram que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento da operação ilegal de venda e recompra nos Estados Unidos das joias que ele recebeu de presente enquanto era presidente, ou seja, recebeu porque era presidente, porque era chefe de Estado do Brasil, recebeu como representante da nação brasileira, ou seja, eram presentes que eram patrimônio do Brasil. E esse material mostrará que o Bolsonaro foi comunicado da operação comercial, deu o aval para que ela ocorresse. E esse caso será encerrado nos próximos dias, como eu falei, e o ex-presidente será indiciado, como informou o colunista Lauro Jardim. E além do Bolsonaro, integrantes do núcleo duro do ex-presidente devem ser indiciados, inclusive assistentes e advogados, lembra o ASEF? O ASEF foi até lá recomprar o Rolex. E depois disso, depois desse indiciamento, a PGR vai avaliar o material e decidir se vai apresentar denúncia contra o Bolsonaro e os demais acusados ao Supremo Tribunal Federal, que deverá aceitar ou não, e aí condenar ou não, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então esse é o passo a passo até uma esperada prisão. Essa, né, pela comunidade, aqui tenho certeza, né, muitas pessoas esperam aí uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E as últimas diligências, então, no caso das joias, foram realizadas neste mês nos Estados Unidos, e os investigadores conseguiram imagens inéditas, entrevistas que confirmam detalhes sobre a venda e recompra ilegais das joias que compunham o chamado kit ouro branco, que foi recebido durante uma visita oficial do Bolsonaro à Arábia Saudita em outubro de 2019, e o Tribunal de Contas da União decidiu que as joias deveriam pertencer ao acervo da presidência e não ao Bolsonaro. E aí, gente, vocês acham que agora vai? Esse caso das joias pode realmente levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a uma condenação? Vai. Henrique Rodrigues. Henrique, então. Eu já falei um pouco sobre Vai o Rovai? Vou eu. Vai você. Eu não tenho nenhuma dúvida que de todos os inquéritos aí abertos contra o Jair Bolsonaro, ele vai ser indiciado nos 3, no caso das vacinas, nesse caso das joias, e inclusive no do golpe de Estado. É claro que o do golpe de Estado é muito mais grave, até pela sua natureza e aquilo que implicaria no caso desse crime se concretizar, né? Sorte é que o golpe de Estado foi frustrado. De todos os inquéritos, esse me parece o mais descaradamente certo de que levará Jair Bolsonaro a uma condenação. E é muito simples entender por quê. Se nós analisarmos desde aquele caso do kit da Chopard recebido lá nos Emirados Árabes, que um assessor que era da Marinha, né, um assessor do ministro de Minas e Energia, eu não estou lembrando o nome dele agora, era um almirante, era Albuquerque o sobrenome dele. Desde a entrada daquele conjunto de joias, avaliado em 16 milhões de reais no Brasil, via assessor do ministro Bento Albuquerque, lembrei agora, um almirante da Marinha, que era ministro de Minas e Energia, desde a entrada daquilo, a tentativa de se dissimular a peça, colocando dentro da mochila
de um militar raso que assessorava um ministro, a forma como tentou-se resgatar aquelas joias avaliadas em 16 milhões e meio. A presidência da República deslocou o Força Aérea 2, o segundo avião presidencial, para ir de Brasília, da base aérea de Brasília, até o aeroporto de Guarulhos, para tentar desenrolar junto à Receita Federal e à alfândega, inclusive na base da carteirada, foi gente de dentro da assessoria do Bolsonaro, passando por vários outros exemplos, como foi o caso, por exemplo, da venda do Rolex nos Estados Unidos por 75 mil dólares, quase R$500 mil, um valor que naturalmente o Jair Bolsonaro tinha conhecimento, porque ele até então considerava aquela peça uma peça de propriedade dele, aquilo tinha sido entregue nas mãos dele. E quando ele percebe que é necessário trazer de volta para o Brasil, porque o TCU havia cobrado a entrega do relógio, eles organizam o envio do Frederico Wassef aos Estados Unidos. Ele vai até a joalheria na Pensilvânia para poder recomprar e trazer esse relógio de volta para o Brasil e entregar na mão do TCU. Enfim, tudo o que aparece no caso das joias indica naturalmente, e há muitas provas nesse sentido, de que o Jair Bolsonaro tentava vender esse espólio para formar um grande patrimônio. Não à toa, essas peças foram retiradas do Brasil dentro do avião do Força Aérea 1, do avião presidencial. Quando ele foge do Brasil em 30 de dezembro, um dia antes da posse do Lula, ele leva no avião presidencial, porque o avião presidencial e as malas do presidente, ele ainda era presidente por mais 48 horas, são considerados, tanto a aeronave como a bagagem, de natureza diplomática. Ou seja, nos Estados Unidos, as autoridades alfandegárias e policiais não podem encostar na aeronave nem nas malas. Então ele tira isso do Brasil de forma a blindar a entrada disso nos Estados Unidos, o que também seria crime pela natureza do preço. A gente precisa lembrar que ele cometeu o crime lá, porque a entrada de joias e de patrimônios desse volume nos Estados Unidos é considerado evasão de divisas, é considerado crime. Não à toa aquele apóstolo Hernandes e a bispa Sônia, que agora estão na crista da onda com essa história da Marcha para Jesus, eles ficaram presos lá muito tempo. Então, quer dizer, detidos por entrarem com valores astronômicos nos Estados Unidos. Não tenho dúvida, dos 3 inquéritos, esse inquérito é o que deve resultar na condenação mais cabal e unânime do Jair Bolsonaro pelo crime de evasão de divisas também, provavelmente de peculato, porque ele aí tomou para si um patrimônio que era do Estado brasileiro, deve levar à condenação e deve ser o crime pelo qual ele deve ter o placar do júri no STF mais elástico de todos, porque não resta dúvida de que ele estava envolvido nesse esquema.